Olá, graça e paz, amados irmãos e amigos. Estamos juntos para mais uma devocional aqui no canal da PIB de Guapimirim. E eu, nesse dia 2 de abril de 2025, queria trazer uma mensagem especial para você. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. E hoje, como pai atípico, como tendo uma família atípica, eu gostaria muito de falar com você nesse Dia Mundial da Conscientização sobre o autismo. Existe um texto bíblico que eu gosto muito de utilizar, que é o texto de João, capítulo 9, no versículo 1 e 2, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nesse texto nós vemos que os discípulos de Jesus, ao não ter resposta sobre a patologia, ou seja, a cegueira daquele homem, eles começam a tentar buscar questões fora da normalidade, questões espirituais. Eles colocam isso na conta do pecado. Quem pecou? Irmãos, quando nós falamos do transtorno do espectro autismo, nós vemos aí em muitos momentos, muitas igrejas, tratando isso como demônio, como falta de fé, ou mais oração, ou campanhas para que essa criança ou essa pessoa receba a cura. Nós temos um transtorno do espectro autismo. Não é uma doença, é um transtorno, por isso não há cura sobre esse transtorno. É bom dizer de que também não é demônio, não é pecado dos pais, mas os discípulos precisavam explicar o que estava acontecendo, por que aquele tipo de deficiência estava sobre aquele homem. Naquele tempo, então, era mais difícil ainda de entender deficiência. O que eu quero dizer a você é que quando você vê uma família atípica, uma criança atípica, você não precisa ficar querendo saber o que aconteceu, o porquê que essa criança é atípica. Você precisa acolher essa criança, você precisa acolher essa família. Jesus pouco se importava o porquê que aquele homem era cego. Muito pelo contrário, ele queria se relacionar com aquele homem para que a glória dele fosse manifesta na vida daquele cego. E então às vezes a gente fica olhando as situações e fica, aconteceu isso por causa disso, na gravidez fez aquilo. E os próprios pais também, atípicos, já passaram por esse tipo de questionamento. O que nós precisamos é simplesmente acolher, abraçar, cuidar dessa família, independente do nosso conhecimento sobre o assunto ou não. Muitas pessoas têm medo de se aproximar de famílias atípicas exatamente porque não sabem como agir e acabam se distanciando. Deixa eu dizer uma coisa para você: chegar a essa família e dizer: olha, eu não sei o que fazer e como fazer, mas eu gostaria de lhe ajudar. Eu tenho certeza que essa família vai ficar muito grata a você. Os discípulos questionam Jesus, eles querem saber o porquê daquilo. E Jesus diz para eles: para que daquilo? Olha, ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Não importa se ele nasceu cego, se ele nasceu manco, não importava, porque de qualquer forma a glória de Jesus se manifestaria na vida daquele homem. E quando eu olho para o meu filho Daniel, que tem o transtorno do espectro autista, o Miguel, que é o irmão gêmeo dele, não tem o transtorno do espectro, eu vejo que eles nasceram para a glória de Deus. O Daniel, quando na escola, o seu cuidador uma vez passou mal, ele colocou a mão sobre a cabeça do cuidador e orou por ele para que Deus o curasse. E ele continua sendo autista. Daniel ama os hinos, ama os cânticos espirituais, ele ouve em casa, ele ora e ele continua sendo autista. Ele não precisou mudar, ele não precisou ter uma suposta cura para poder glorificar o nome de Deus. Esse cego, de fato, foi curado, mas poderia não ser. Por isso que eu quero dizer para você, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é que você precisa ter empatia com as famílias. E mesmo não entendendo, ofereça ajuda. Mesmo não sabendo como agir, ofereça ajuda. Porque Deus quer
O que Jesus quer é a resposta que ele dá a esses discípulos. Ninguém pecou, o erro não é de ninguém. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. O meu filho nasceu com transtorno do espectro e a glória de Deus se manifesta na vida dele todos os dias. Ele nos ensina, ele é a manifestação da glória de Deus na nossa família, e ele não precisa deixar de ser autista para manifestar a glória de Deus. Ele continua manifestando a glória de Deus. Não foi fruto de pecado meu, da minha esposa, não é ação de demônios, não. Jesus responde muito bem: nasceu assim para que a glória de Deus seja manifestada. E eu tenho certeza que todos aqueles que convivem com Daniel veem a glória de Deus manifestada na vida dele. E Deus abençoe a sua vida. Eu quero muito orar por todas as famílias atípicas. Deus querido Pai do céu, eu venho orar neste momento, Senhor, por cada pai, por cada mãe, que nesse momento, ó Pai, tem no conjunto da sua família uma criança atípica, um parente, um amigo, mas principalmente os pais que tem ali dentro da sua própria casa. Pais que nesse momento possam estar desesperados sem saber o que fazer, pais que não estão dormindo, pais que estão com crianças desreguladas em casa, pais que não sabem o que fazer, pais que estão à beira de se separar. Eu peço a tua misericórdia sobre a vida dele neste momento. Eu peço a manifestação do teu Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus e de Jesus Cristo sobre esta casa, não permitindo que nada de mal aconteça, mas que antes eles encontrem homens e mulheres de Deus que possam ajudar nesse momento difícil, e para que eles possam ver que seu filho nasceu assim, para a manifestação da glória de Deus. Nós choramos e pedimos a tua manifestação em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.